Boa tarde, eu me chamo Mariana Schureter, sou enfermeira obstétrica, sou mestre em enfermagem, trabalho na Secretaria Municipal de Petrópolis como enfermeira na atenção básica e também sou enfermeira obstétrica de atendimento domiciliar com autonomia. Sou associada da ABENFA-RJ e venho aqui de uma forma virtual, porque não poderia estar presente de forma presencial nesse evento, porque tenho uma agenda a cumprir e a distância não daria para eu conseguir estar nesse momento com vocês. Por isso, mando esse vídeo como uma estratégia política de não impedir a minha participação e sim poder garantir essa troca. E venho aqui fazer primeiro um agradecimento à Liga Acadêmica de Saúde da Mulher da Veiga de Almeida, um agradecimento à ABENFA-RJ e um agradecimento também ao projeto de extensão de coordenação da Marcellise Veiter, que tenho ótimas memórias. Bem, sobre a minha fala aqui, eu vou colocar a minha palestra sobre enfermagem obstétrica na garantia da implementação da Rede Aline. Bem, a Rede Aline, de vez em quando eu vou dar aqui umas olhadas, tá, gente? A Rede Aline, ela é uma portaria do Ministério da Saúde, de número 5.350, de 12 de setembro de 2024. Muito fácil de acessá-la, só colocar esse número ou colocar portaria Rede Aline, que você vai conseguir baixar, para inclusive a gente ir estudando juntos, por exemplo, agora. Bem, o que ela busca? Reduzir a morbimortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal, sobretudo na população negra e indígena. Sim, a Rede Aline, ela é uma atualização da Rede Cegonha, lá de 2011, do governo Dilma, em que foi que foi estabelecida essa rede, né? A Rede Aline, ela vem com uma atualização dessa portaria e que faz um recorte regional de gênero e de raça, porque a morte materna tem cor, né? No Brasil, infelizmente. Outro objetivo, né, da Rede Aline é garantir a atenção humanizada e de qualidade à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido e à criança. Ampliar acesso aos serviços de saúde reprodutiva, incluindo planejamento familiar e métodos contraceptivos. Bem, isso vocês já devem saber, que inclusive enfermeiros generalistas também realizam isso, né? Essas atividades. Bem, essa rede, ela leva o nome devido à morte materna evitável de Aline Pimentel, que foi uma mulher negra da Baixada Fluminense que faleceu com 6 meses de gestação. Uma morte evitável e que, devido a este ocorrido, o Brasil teve a primeira condenação numa corte internacional por violação dos direitos humanos das mulheres a uma maternidade segura. Bem, nós mulheres queremos poder escolher quando reproduzir e se engravidar, que tenhamos uma gravidez segura. Isso parece muito difícil, mas é um desafio ainda. Principalmente quando a gente pensa que ainda próximo a um pouco mais da metade das gestações ainda acontecem sem planejamento. E como é que está esse acesso real aos métodos contraceptivos e aos direitos a essa garantia de segurança das gestações? Eu, enquanto mulher, como cidadã de direito, o que eu quero? E aí isso eu paro para pensar, não sou só eu, né? Como uma reflexão para
a plateia, que eu imagino que tenha em sua maioria mulheres, se não a sua totalidade, mas provavelmente em sua maioria, porque homens também são enfermeiros. Eu penso, quando a gente pensa em reprodução, como que está, qual é o seu desejo e quais são os seus direitos que você tem ao você engravidar. E enquanto profissional enfermeira, o que você tem a garantir? Enfermeira obstétrica tem a garantir e muito os direitos das mulheres. Não só quando estão grávidas, mas também quando engravidam. Só um minuto. E a enfermagem obstétrica, no texto da portaria da Rede Aline, ela é citada em alguns artigos. Então, temos o artigo 14, o 17 e o 44. Nessa redação, é falado sobre o quantitativo de equipe dentro de um centro de parto normal intra-hospitalar e um centro de parto normal peri-hospitalar. Também é falado sobre o ambulatório da gestação e puerpério de alto risco e a presença de enfermeiras. Infelizmente, no texto da portaria aparece como preferencialmente enfermeiras obstétricas na habilitação de serviços hospitalares de referência de gestação e puerpério de alto risco e no ambulatório de gestação e puerpério de alto risco. Porém, nos centros de parto normal intra-hospitalares e nos centros de parto normal peri-hospitalares aparece o quantitativo de um enfermeiro obstétrico, porque eu vou pedir licença porque eu tenho o hábito de falar no feminino enquanto enfermeira obstétrica. Então, até mesmo na minha dissertação, decidi falar no feminino porque para mim é uma profissão feminina. Mas, pois então, estamos no centro de parto normal intra-hospitalar e peri-hospitalar. O quantitativo de enfermagem de enfermeiras obstétricas está lá uma diarista e uma plantonista 24 horas por dia, 7 dias por semana, e no peri-hospitalar, que é, por exemplo, uma casa de parto, que no Rio de Janeiro tem a casa de parto da Davi Capistrano Filho, que é um excelente e um excelente serviço. Quem ainda não conhece, sugiro, bota no Instagram ou vai à unidade, pode solicitar uma visita técnica à unidade, que é uma unidade regida apenas não, além de uma equipe multiprofissional, mas a liderança do cuidado é por enfermeiras obstétricas. E os resultados maternos e neonatais dessa unidade são maravilhosos. Pois então, porém também não só a implementação desse equipamento, como a manutenção dele, também tem suas forças políticas, e não apenas necessariamente político-partidária. Existem forças políticas que a gente vai conversar, acho que nesse encontro, que a gente precisa entender que elas existem independente de gostar ou não de política, né? Mas, então, nesse sentido, existe uma política pública que tem um reconhecimento da enfermagem obstétrica como a profissional para atender parto natural, uma valorização da formação, de atualização da enfermagem obstétrica, mas existem forças políticas que precisam para implementar e principalmente para implementar de uma maneira segura para inclusive nós profissionais de enfermagem obstétrica. Pois então,
seguindo aqui, senão eu vou me perder. No plano de ação da Rede Aline do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também menciona como consultório de enfermagem obstétrica, inclusive na gestação, no pré-natal, nas gestações de alto risco. E assistências ao parto, nos centros de parto normal. E nesse documento, que é um longo documento, mas eu recomendo a aproximação dele, eu vou mandar, né, tudo está acessível. E uma das questões que eu fico como existem discrepâncias, diferenças regionais. Uma coisa é uma região metropolitana, né? Outra coisa é o interior do Rio. Por exemplo, aqui na região serrana, eu falando de Petrópolis, apenas em Petrópolis tem assistência à enfermagem obstétrica, parto assistido por enfermeiras obstétricas. Então, é muito diferentes ainda algumas regiões, e por isso que a Rede Aline ainda vem para poder incentivar esse plano, né, do governo do estado, para pensar principalmente de aonde é necessário implementar mais, e aos municípios cabe movimentar, implantar a política pública no seu município. E aí vem as correlações políticas, né? E como é que vai ser esse setor, como vai ser esse local onde vão colocar essa unidade de saúde, como é que vai ser o espaço dentro do hospital para um centro de parto normal, ou, né, vai ser um local com uma boa obra, por exemplo, que valorize a equipe que vai estar lá trabalhando. Então, isso é política. E aí, às vezes, a política também é política partidária. Quem é que vai defender e como vai ser essa defesa da implementação da Rede Aline nos serviços de saúde? E os serviços de saúde, né, eles estão em ação nos municípios. Então, isso é um debate de política municipal. Só que não é apenas no espaço partidário que isso se desenvolve. Esse debate, ele também existe em outros setores de participação democrática, como, por exemplo, o Conselho de Saúde, o Conselho de Direitos da Mulher, e outros espaços e outras entidades que também podem e devem, e que esse é o trabalho político a ser feito, como as nossas representações de classe, como no caso também a ABENFO-RJ, a ABENFO Nacional, a ABEM. Então, eu deixo aqui um estímulo a vamos estar juntas, vamos nos unir mais. Se queremos uma reforma obstétrica, precisamos estar juntos, unir forças, inclusive enquanto força política, porque profissional que não se conhece, que não se une, não tem força política. Bem, muito obrigada pela oportunidade, pelo estímulo, e eu deixo aqui um imenso abraço e venha ser enfermeira obstétrica. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão em que se exerce muito uma postura, um cuidado e uma defesa dos direitos humanos. Obrigada. Um beijo. Tchau.
Eu vou deixar o meu contato e se houver alguma necessidade de troca, estou aqui disponível também. Até!